Jornal da Rede Alesp. Pandemia, mas agora a gente vai trocar de tema, né, Priscila? Vamos sim trocar de tema, né? Porque também é um assunto que todo mundo precisa saber, né? Então, como a nossa economia, como a inflação, né, pode prejudicar, então, a questão do consumo, enfim. Quem vai falar com a gente é especialista. Bom, o IGPM, índice que regulamenta os reajustes de aluguéis, disparou mais de 20%. Um problema a mais para comerciantes que enfrentam dificuldades com as restrições de funcionamento por causa da pandemia desde o ano passado. Pois é, o que fazer na hora de reajustar o aluguel dos estabelecimentos comerciais? A gente vai falar sobre esse assunto com o Lucas Costa Paim. Ele é especialista em direito imobiliário empresarial. Bem-vindo, Lucas. Ô, Lucas, o momento é de negociar os aumentos com os proprietários para amenizar esses prejuízos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho e, se você quiser também, já explicar aí por que a gente usa o tal do IGPM. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias. Bom dia a todos. Bom, o momento, você já falou muito bem, é de renegociação, é de evitar a judicialização desse índice, tá? Acho que só explicando um pouquinho, a lei de locações, ela não prevê um índice específico para reajuste do aluguel, tá? O IGPM, ele é utilizado historicamente, é praxe do mercado, então a maioria dos contratos é sim ajustada pelo IGPM, em razão de um histórico, né? O IGPM foi criado, o IGPM já é muito antigo, mas passou a ser utilizado na época de hiperinflação, porque o IGPM é composto por outros 3 índices, tá? E um deles é o índice de preço do produtor amplo, que reflete um pouco os preços das commodities, né? Então tem um pouco a ver com o dólar. Então essa subida do IGPM decorre muito em razão do câmbio, né? A subida do câmbio, a subida do valor das commodities, principalmente do minério de ferro. Então isso influenciou muito e não previu, né? Não acompanhou de maneira justa a valorização dos imóveis, né? Os imóveis não se valorizaram 24%, né? Então essa é uma discussão, a discussão que se está tendo, né? E complexa, já adianto, porque como a lei não fixa esse índice, né? Ele é de livre negociação entre as partes e é um índice que já permeia os contratos de locações aí há longos anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Lucas, da questão das lojas em shoppings, né? Por um tempo os shoppings ficaram fechados, então o comerciante, né, o lojista dos shoppings também assim sofreram impacto direto. Como essa negociação, né, esse aumento aí de quase 24%, conta um pouquinho para a gente como o comerciante também pode fazer essa negociação, o que ele pode argumentar? Bom, eu acho que com certeza o lojista em shopping center vai ser bem impactado, tá, por essa alta do IGPM, né? Além do fechamento, em razão do isolamento, do lockdown, os lojistas em shopping center ainda não estão vendendo o que vendiam antes da pandemia, né? Então, por mais que eles estejam funcionando parcialmente, a receita que eles estão tendo não é comparável ao que eles tinham antes da pandemia, né? Então, esse é mais um custo que vem para, de uma certa forma, até inviabilizar algumas atividades, tá? Eu acho que o que ocorreu no período de pandemia, até, foi um ponto de renegociação. Então, a gente teve um período de demandas judiciais, mas principalmente nessas locações em shopping centers, o que a gente viu no mercado foi dos shopping centers tendo uma certa tolerância para renegociar, para abrir mão de aluguel, para ampliar prazo de pagamento, tá? E eu acho que a discussão com os shopping centers, ela tem que vir nessa linha, tá? De demonstrar que o faturamento ele ainda não voltou ao período, né, anterior à pandemia, né? Que o IGPM teve uma alta substancial e que não justificável pela valorização do ponto, pela valorização do imóvel no shopping center, né? E sim, em razão de fatores externos que não tem nada a ver com a locação, tá? E demonstrar mesmo, porque é importante deixar claro nessa renegociação que ela é importante para os dois, tá? O shopping center pode ter
um locatário, um bom locatário que paga, que é adimplente com os aluguéis, que para o mix, né, que a gente fala do shopping center, é uma loja relevante, né? Ele atrai outros consumidores para outras lojas. Então, para o shopping é interessante manter esse locatário, né? E para o locatário, ele já tem o ponto comercial criado no shopping center, já tem uma relação lá, e é importante, outro ponto para ele argumentar para o locatário ele está querendo adimplir o contrato, ele está querendo pagar, né? Ele só não está querendo que os 24% sejam aplicados, né? A gente pode estudar outros vários índices, aplicar o IPCA, que subiu 4%, é mais justo, está dentro do que anualmente se reajusta dentro de um contrato de locação, tá? Porque esse reajuste, é importante dizer, ele é um reajuste de correção da moeda, né? Não deveria ser trazer um enriquecimento para o locador, né? É mero reajuste da moeda, esse reajuste anual, porque o locador e o locatário têm a possibilidade de, a cada 3 anos, entrar com uma ação revisional e aí sim trazer o aluguel para o valor de mercado. Eu queria entender a questão do IGPM, se ele é justo ou não, porque eu não sei se esse índice de 23,14% ele é para o ano, ele é para o mês, mas de qualquer forma, Lucas, já que existe uma margem para negociação em pandemia, nos próximos contratos, qual a sua indicação? Mudar esse índice que fosse mais próximo da realidade, tanto para locatário de um imóvel ou quanto para comercial? Bom, Jeremias, essa é uma pergunta importante e relevante, né? Acho que todo mundo quer saber se agora é hora de mudar o IGPM para outros índices, tá? Historicamente, os índices IGPs, né? IGPM, IGPDI, e os índices IPCs que a gente fala, que são IPCA, que é mais atrelado à inflação, eles costumam ter um ponto de equilíbrio em algum momento, tá? Então, o IPCA já teve momentos de ser superior ao IGPM, né? Já existiu momentos em que o IGPM foi negativo, tá? O problema disso para o contrato de locação é que muitas vezes, quando o IGPM é negativo, os contratos prevêem que essa negativação ela não é aplicada ao contrato, né? Então, você acaba tendo um prejuízo de 23, alguma coisa, 24% hoje, que você só vai poder corrigir depois de 3 anos com ação revisional, né? Dependendo de quando teve início o contrato. Eu, sinceramente, a minha opinião pessoal é de que o IPCA é mais justo para a correção do contrato de locação, tá? Ainda que ele não tenha sido criado para prever essas diferenças de aluguel, tá? A gente discute isso um pouco, porque nenhum desses índices, na verdade, ele apura com exatidão, até em razão da dificuldade, né? O aluguel ele varia muito dependendo do local, do que você tem de suporte, de transporte, né? Então, é um pouco mais complicado fazer esse reajuste, mas eu acho que o IPCA, por estar mais atrelado à inflação, ele é mais justo para a correção dos contratos de locação, sim, né? Principalmente pelo viés do locatário, né? O locador, ele sempre quer o índice que privilegie um valor um pouco maior, mas eu acho que o equilíbrio está no IPCA. Pois é, porque a gente fica pensando, desculpa, Priscila, a diferença, no tempo de pandemia, o salário aumenta, vamos supor, ou mesmo que não é salário, mas o comerciante, de um ano para o outro, ele vai ter o quê? 5%, 6% do reajuste da inflação. Aí você, para um índice de quase 25%, é uma disparidade muito grande, e acho que também essa questão de negociar a margem, mas também, se você puder, no próximo contrato, negociar para mudar o índice, porque às vezes as pessoas não sabem, né, Priscila, que existe a mesma coisa do pagamento do IPTU. Não sei, ele pode até nos corrigir, mas que eu saiba, não é de praxe, a lei não fala que tem que ser o locatário, mas já fica convencionado no contrato. A gente assina e paga o IPTU, né? Mas a lei diz que, até onde eu sei, que o proprietário é que deve pagar, enfim. Pode perguntar, Priscila. Pois não. A gente tem, e eu acho que é importante, o Jeremias, esclarecer, às vezes as pessoas pegam o contrato de locação e não analisam essas questões, né? Às vezes não tem o suporte jurídico necessário para tanto, mas várias das disposições no contrato, elas são negociáveis, né? Uhum. O próprio seguro de contra-incêndio, ele pode ser atribuído ao locador, a questão do IPTU pode ser tratada, tá? Uhum. É praxe que o locatário acabe assumindo, mas pode ser negociada, tá bom? A questão do índice, ela pode ser negociada, né? Então, aqui, essa questão agora veio mais à tona,
porque normalmente esses índices não tinham uma disparidade tão grande, né? Eles seguiam um pouco próximos. Então, essa foi uma discussão que por muitos anos o mercado imobiliário acabou não entrando, né? Salvo grandes empresas que têm esses reflexos em outros contratos e prestam um pouco mais de atenção, né? Mas agora ele veio à tona, né, em razão de ninguém ter discutido isso nos últimos tempos e não ter prestado atenção que o GPM estaria sujeito a esse aumento em razão do que o compõe, que trouxe esse problema novo para a gente resolver, tá? Doutor Lucas, se o locador ele não concorda, né, com com o aumento, ele tentou a negociação, teve a negativa, porém ele não quer deixar o espaço em que ele já tem a loja dele, enfim, os clientes, ele pode depois judicializar essa questão, esse aumento? Ele pode judicializar, tá? Acho que depois de tentar uma negociação e abrir todos esses pontos de forma clara para o locador, ele pode judicializar. A forma de judicializar, né, o que a gente aplicaria de tese, acho que ainda é discutível, mas o Código Civil e a Lei de Locações têm algumas ferramentas, tá? Uma delas é a que eu já citei anteriormente, que é a ação revisional, né? Se ele não tiver reajustado o aluguel nos últimos 3 anos, ele pode entrar com uma ação revisional e deixar claro que esse aumento não reflete o valor atual de mercado do imóvel. E se ele não tiver ainda 3 anos no imóvel, o que se discute um pouco, né? O direito sempre tem algumas nuances, mas se discute sim que ele pode alegar que essa prestação ela é desproporcional, né? Quando ele assinou o contrato, era impossível de prever que, em razão de pandemia e alguns outros aspectos econômicos, o IGPM alcançaria esse valor de 23%, 24%, né, em um ano. Então, existe sim a possibilidade de discutir. A gente ainda não tem, sendo muito sincero, amplas decisões sobre esse assunto. Tá? No passado, já se discutiu muito a possibilidade de alterar índices de correções para outras matérias, né? E o que se entendeu em outros momentos é que, como as partes pactuaram aquele índice, né, estariam sujeitas à variação dele, até para impedir que sempre que alguém fosse prejudicado, houvesse uma revisão desse índice, tá? Mas eu acho que a gente está numa situação um pouco diferente hoje, tá? Eu acho que desde a época do Plano Real, a gente não vê um aumento tão desproporcional, né, para aluguéis, né? E eu acho que o judiciário vai ter que se debruçar sobre essa questão, tá? Ficou muito famosa uma decisão recente dentro de um shopping center, no Shopping Center Morumbi, de um locatário que conseguiu alterar o IGPM para um outro índice que é o IPC, tá? Mas aí, para corroborar o que eu estou dizendo a vocês, esse processo, na verdade, ele não existe mais. Foi feita uma composição entre locador e locatário, né? Que houve uma primeira liminar que o juiz aceitou alterar para o IPC. O Tribunal de Justiça depois foi mais cauteloso e determinou que o processo fosse suspenso para apurar se seria o caso ou não. E as partes acabaram chegando numa composição, tá? Então, a gente ainda está num processo um pouco embrionário para saber o que o judiciário pensa dessa questão. Eu acho muito razoável existir essa discussão com base na desproporção né, quando se assinou o contrato de locação, não se podia prever que isso ia acontecer. Então, principalmente para a gente tentar chegar num índice intermediário, como eu disse, o IPCA. Agora, Lucas, talvez esse tema fuja um pouquinho, mas é também uma curiosidade do seguro, né? Tanto do imóvel residencial ou comercial, em geral, quando não se tem um fiador, você faz um seguro. E em tempos de pandemia, costuma subir porque está atrelado à inadimplência. E isso não tem como fugir, porque às vezes a gente já viu, por exemplo, o cadastro positivo na associação comercial, mas o bom pagador, ele, quando da época de um seguro, ele acaba sendo penalizado e não tem como fugir disso. Olha, a garantia também ela é discutível, tá, Jeremias? Então, assim, se o seguro-fiança ficar muito caro para o locatário, ele pode tentar de novo também renegociar com o locador uma substituição dessa garantia, tá? Para um fiador, né, para uma carta-fiança que também tem um custo um pouco alto, é permitido também você tentar dar em garantia um imóvel, né, o que a gente chama de caução real, mas
Com o locador, você pode tentar negociar a substituição dessa garantia, ou então o valor que essa garantia vai ter, né? Porque o seguro tem um valor que as partes costumam combinar também, normalmente 12 meses de aluguel. Mas se não der certo com o locador, aí vai ter que conversar com a seguradora, que é uma conversa um pouco mais complexa, né? Uhum. Agora, você sabe, interessante, Lucas, porque agora tem esses aplicativos novos aí, não sei se a Priscila já viu também, de aluguel e tal. Aí, esses dias eu estava olhando, e daí a importância de você falar da questão de analisar o contrato. Porque eles colocam assim, olha, você não conseguiu a renda, é muito simples, chame um amigo, aí eu chamo a Priscila, estou querendo alugar, mas a minha renda não deu para o meu imóvel que eu quero de X. Chame um amigo, chame um parente e ele compõe com você e tudo certo. Só que o que eles não explicam é que se eu não pagar, se a Priscila alugou comigo, o proprietário ele pode acionar tanto eu quanto ela, tô certo, doutor? Então, assim, parece que é tudo muito simples agora, mas não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com direito, tem a ver com a questão jurídica, tô certo ou errado? A publicidade, ela tá bem, tudo muito fácil, né, Jeremias? Uhum. Financiamento é a mesma coisa, tudo é muito fácil. Mas realmente, quando você compõe a renda, que eles falam, né, na verdade você é locador igual, né, com as mesmas obrigações. Inclusive, ainda que você não more no imóvel, você tem as mesmas obrigações de conservar. Então, Priscila, se o Jeremias, por acaso, deixasse lá, fizesse uma obra não autorizada, ou quando saísse do imóvel, não deixasse em condições, nas mesmas condições que recebeu, precisa também ser acionada para quitar todas essas obrigações que não foram cumpridas pelo Jeremias, né? É até pior do que ser fiador, no caso, né? Doutora, obrigada por essa informação. Então, Jeremias, eu não posso te ajudar, não Poxa, vou... e eu agora fui revelar esse segredo, assim. Ele não pediu, gente, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Bom, doutor, eu também quero que o senhor fale um pouquinho para a gente do impacto também desse reajuste nos aluguéis, então, das lojas. O consumidor vai acabar pagando o preço, os produtos vão ficar mais caros? Olha, Priscila, assim, a gente prevê isso um pouco por noção de economia, né? Como o locatário vai ter os preços, né? Vai ter o custo dele impactado de forma relevante, 24% é um valor relevante, principalmente para contrato em shopping center, né? Ele não vai ter outra forma de sustentar, né? De conseguir oferir lucro, que é o final da atividade, né? É o objetivo da atividade dele é obter lucro. Vai acabar tendo que colocar isso de alguma forma para o consumidor, né? Subindo alguns preços. E é um período complicado para fazer isso, né? Porque acabou o auxílio emergencial, as pessoas sofrendo um reflexo, um impacto muito grande ainda da pandemia. Então, infelizmente, eu acho que não vai ter outra opção para o locatário, a não ser que ele tente assumir por um período isso, e essa pode ser uma opção, deixar ainda mais restrito o lucro dele, mas em algum momento ele vai acabar tendo que passar isso para o consumidor, né? No final do dia é a cadeia, se ele tem um custo muito maior, ele acaba tendo que transmitir isso para o consumidor. Doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar mais do IGPM, se faltou alguma explicação importante e relevante, mas dentro do direito imobiliário empresarial, eu ainda queria, a gente ainda tem um tempinho, que o senhor falasse um pouco dos principais erros que podem acontecer nas locações. A gente sabe que hoje muitos condomínios, tanto de lojas quanto de residenciais, optam por fazer uma administração por meio de uma empresa especializada, né? E não exatamente um síndico ali no local. Então, eu queria que o senhor, que está sempre conectado com as principais novidades, falasse para a gente aí, para esse mercado, o que é importante a gente ter bastante atenção. Bom, vamos lá. Eu acho que, só para finalizar o assunto do IGPM, né? Eu acho que, de novo, como a gente falava no momento de início do lockdown, né? Em que os lojistas estavam todos muito preocupados, e aí, inclusive as pessoas físicas em geral, né? Locatários de residenciais, é importante ter um pouco de prudência, né? De razoabilidade nessas negociações. Eu acho que até por ser um período extraordinário de pandemia, a gente tem que sempre buscar a razoabilidade, um equilíbrio, né? Eu acho que também não é justo que o locador assuma todos os custos, né? Até porque alguns lojistas em shopping center têm seus contratos de venda atrelados ao GPM, então ele tem um ganho no GPM, né? Por isso que o judiciário sempre tenta analisar
cada caso, né? Cada contrato é um caso. É importante que às vezes a gente vê uma notícia e pensa que todos esses contratos são aplicáveis à mesma coisa, mas é importante ter prudência, ler com cuidado o contrato, saber se é razoável ou não esse pedido que vai ser feito, né? E quanto aos contratos, é sempre importante ter atenção e, se possível, né? O serviço jurídico, às vezes, ele não é tão acessível assim, mas é importante ter cuidado na análise desses contratos, né? As pessoas, muitas vezes, o imóvel traz isso, né? A compra e venda de um imóvel, ou mesmo a locação, é o sonho, né, da maioria das pessoas, né? Então, você vai comprar um imóvel, tem 45 páginas, a pessoa fala, é meu sonho, acho que a construtora fez tudo certo, tudo bem, eu vou assinar. No contrato de locação, a mesma coisa, às vezes a pessoa está precisando, vai sair da casa dos pais, ou mesmo acabou um casamento, então ela olha um pouco no desespero e não se atenta a essas questões que no futuro vão trazer muita dor de cabeça, né? Porque negociar o contrato inicialmente, antes da assinatura, é uma coisa. Agora, tratar sobre esses mesmos assuntos depois que ele foi consumado, né? Depois que ele é totalmente exigível, né? Inclusive por meio de ação judicial, é outra história completamente diferente, né? Eu acho que essa análise cuidadosa e que a gente tem empregado cada vez mais por um momento de educação em tudo, né? Não só financeiro, mas também nesses conceitos de direito mesmo, é importante ter essa análise e tratar com muita ponderação, conversar, né? Se existir uma resistência muito grande por parte do locador, eventualmente pode ser até mais razoável, né? Melhor para a pessoa buscar um outro imóvel, tá? Aceitar tudo que está sendo imposto ali, às vezes pode sair mais caro, né? Eu acho que esse é um conselho relevante. Quanto à pergunta dos condomínios, tá? Eu acho que eu não entendi bem qual seria o objetivo final dela, mas a gente tem cada vez mais síndicos profissionais nos condomínios, né, Jeremias? Até porque, às vezes, quando a gente tem um síndico que é membro do próprio condomínio, a discussão ela fica um pouco mais acalorada, né? Às vezes o próprio condomínio tem interesses diferentes, né? Apesar dele estar sempre sujeito a órgãos de fiscalização do condomínio e à assembleia, tem se mostrado importante uma empresa terceirizada para fazer esse gerenciamento, conversar com os outros condôminos, tentar chegar numa composição nos assuntos de interesse do condomínio, até porque ela é terceira, né? Ela não tem interesse no condomínio, né? Salvo o valor que ela recebe lá mensalmente de remuneração. Muito bem. Lucas Costa Paim, especialista em Direito Imobiliário e Empresarial, a gente agradece bastante sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Prazer é meu, Jeremias, Priscila, muito obrigado, bom dia a vocês. Obrigada, ótimo dia de trabalho.